Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje, no nosso Catequese Ponto a Ponto, vai tratar dos seguintes itens. Nós vamos fazer uma leitura dos números 121, 122 e 123, que vão tratar sobre a descrição e explicação da fundamentação sobre o Antigo Testamento. Então, estes três itens do Catecismo da Igreja Católica, eles vão versar exatamente sobre a lógica da construção do cânon do Antigo Testamento. Bom, cânon 121. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, porque a antiga aliança nunca foi revogada. Número 122. Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. Número 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu também vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Isso, inclusive, era uma heresia chamada marcionismo. O seu fundador chamava-se Marcião, por isso o marcionismo. Bom, mas isso é apenas um dado aqui, né? Como entender essa lógica que é apresentada pelos números 121, 122 e 123 do Catecismo da Igreja Católica? Bom, em primeiro lugar, o Antigo Testamento é revelação cristã. Como assim? Porque no Antigo Testamento existe a revelação de Cristo. Então, existe a tipologia bíblica, as profecias, elas vão falar do Cristo, falam do Messias. Então, o Antigo Testamento é parte essencial da Sagrada Escritura e, portanto, elemento constitutivo da revelação divina. O que a Igreja fala é que nem todas as coisas que estão no Antigo Testamento podem se aplicar sem uma leitura a partir da visão do Novo Testamento. Então, muitas das histórias, muitos dos feitos do povo de Israel, eles servem como preparatório, como pedagogia preparatória para a vinda do Cristo, para a salvação, para a redenção, para a vocação que Cristo nos vai fazer. De maneira especial, a conversão, a mudança de vida e outras tantas outras coisas. A cada um fazer a sua caminhada, a entender as suas origens, a sua dignidade. E aí eu já estou com a temática do livro do Gênesis, entender que a graça de Deus é para todos. No Catecismo, portanto, da Igreja Católica, no número 121 a 123, vai insistir no valor permanente da inspiração divina. Deus não muda de ideia, Deus não muda de projeto. Ele constrói o seu projeto, apresenta dentro de uma pedagogia salvífica. Então isso a Igreja faz para evitar e para trabalhar de uma maneira efetiva contra qualquer tentativa de desprezar o Antigo Testamento e separá-lo do Novo Testamento. Então, esta abordagem é fiel à tradição da Igreja. A tradição da Igreja sempre reconheceu na economia. Economia, quando fala economia dentro da linguagem teológica, a economia é o processo de, ou seja, a estruturação. Então, dentro da economia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, existe uma preparação para o advento de Cristo. Então, a Sagrada Escritura, no seu todo, ela é inspiração divina. E a inspiração dos livros do Antigo Testamento está intimamente relacionada a essa doutrina da revelação, a doutrina da preparação, a pedagogia da vinda do Messias. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbum, afirma que tudo que se refere ao modo de se revelar de Deus está contido e manifestado nas Sagradas Escrituras. Escrituras que existem por inspiração do Espírito Santo.
O Antigo Testamento, portanto, não é apenas um conjunto de textos históricos literários, mas é a palavra de Deus, a palavra escrita sob a inspiração divina, segundo a vontade de Deus. No ponto número 15 da Dei Verbum, Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e do Novo Testamento, dispõe sabiamente que o Novo estivesse latente no Antigo e que o Antigo se tornasse mais claro através do Novo. Então, essa fórmula agostiniana, Novum Testamentum vetere latet, vetus in novo patet, ou seja, o Novo Testamento está latente no Verbo e o velho está no Novo patente. Isso expressa a continuidade profunda que existe da revelação. Desde os primeiros escritos bíblicos revelados até o último ponto dado no livro do Apocalipse, existe sempre uma pedagogia divina, uma pedagogia da salvação, uma pedagogia da salvação. O número 122, então, ele vai falar dessa economia do Antigo Testamento, ou seja, o modo com que Deus foi educando progressivamente o seu povo para a plenitude da revelação em Cristo. Esta pedagogia divina, ela se manifesta na revelação progressiva de Deus, desde a promessa feita a Abraão, lá Gênesis 12, até a aliança com Moisés no Sinai, Êxodo 19 a 24. No desenvolvimento da moral e da justiça, que faz com que se prepare o caminho para o Sermão da Montanha, de Mateus 5, 7. Nos profetas que anunciaram a vinda do Messias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, o teólogo francês, para sintetizar o que eu acabei de dizer aqui, ele destaca que a leitura cristã do Antigo Testamento é inseparável da leitura espiritual e tipológica, que vê nas figuras do Antigo Testamento as figuras de Cristo e as figuras da Igreja. A presença deste mistério de Cristo e do mistério da salvação no Antigo Testamento, ele é muito visível. Embora o Antigo Testamento contenha coisas que podemos dizer imperfeitas, coisas que são transitórias, eu nem vou chamar de ultrapassadas, mas transitórias, ele é um testemunho substituível da pedagogia de Deus. O próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer que na antiga lei foi dada para preparar o povo para a vinda de Cristo. Os ritos, os preceitos morais preparavam a alma para receber a graça do Evangelho. Olha que coisa bonita. Então, existe uma sabedoria salutar no Antigo Testamento e é vista não apenas nos provérbios, nos salmos, no livro da sabedoria, mas na própria revelação de Deus, que é único, que é justo, que cuida da história humana como um Pai amoroso. Então, o Pai Nosso, nos dado pelo Cristo, ele está contido em todas as ações paternas do Pai. O Senhor que conduz, o Senhor que acompanha, que cura, que salva, que direciona, que abre os caminhos, que aponta os caminhos. Então, nesses pontos 121 a 123, e de maneira especial no 123, se apresenta o valor permanente do Antigo Testamento para a vida cristã. E serão vários os pontos onde o Antigo Testamento é de suma importância para nós cristãos nos dias de hoje. O número 123, por exemplo, ele enfatiza que os cristãos, eles veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. E isso deve ser combatido, deve ser trabalhado refutando qualquer tipo de gente que diminua o Antigo Testamento, que diga que ele não serve, que ele... Não, ele é uma pedagogia fundamentada em tipos, em sinais, em palavras, em sabedoria, que motivam as pessoas a viver a busca da salvação. Vários foram aqueles que disseram durante a história da igreja que o Antigo Testamento tinha sido superado, né? Heresias como o marcionismo rejeitava os textos hebraicos, né? Marcião de Sinope, se não me engano, Marcião de Sinope
no século II, ele pretendia separar radicalmente o Deus do Antigo Testamento do Novo Testamento, vendo no primeiro um Deus de justiça, de vingança, em oposição a um Deus de amor revelado por Jesus Cristo. Para ele não era Deus, né? Não era manifestação de Deus. A igreja primitiva, sobretudo Santo Irineu de Leão, defendeu que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus Pai de Jesus Cristo, né? Na obra Diversos Hereges, ele vai dizer isso. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, escreveu que o Antigo Testamento e o Novo estão intrinsecamente unidos. O Novo Testamento, ele pressupõe o Antigo e ilumina o Antigo. E o Antigo prepara o Novo. E só no Novo alcança seu pleno significado. Nós podemos falar de alguns exemplos que nós podemos separar, pensar, né, dessa continuidade da revelação. Vamos dar um exemplo. Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. Exatamente o sacrifício que prefigura o sacrifício de Cristo. Êxodo 12, o Cordeiro Pascal. Prefigura o Cordeiro de Deus. Salmo 22, Isaías 53, que são o Salmo e Isaías, o servo sofredor de Isaías, e o Salmo 22, que vai falar de alguém que carrega, que anda pela sombra do vale, né? Eles antecipam a paixão do Senhor. Jeremias 31, né? Anuncia uma nova aliança, escrita não com o coração, mas realizado com a vida, né? É uma prefiguração daquilo que é realizado por Cristo na Eucaristia. Lucas 22, 20, carta aos Hebreus 8, 6 a 13. Então são alguns exemplos que eu pensei aqui para que a gente entenda que existe uma continuidade, existe uma afinidade, existe uma pedagogia. Qual que é a repercussão desta pedagogia, desta continuidade reveladora na vida, na liturgia da igreja? Bom, a liturgia da igreja conserva abundantemente os textos do Antigo Testamento nas leituras dominicais, nos Salmos. Hoje é domingo de Ramos, né? Então, nós vamos, nessa Páscoa, na próxima, no Sábado Santo, nós vamos ler várias leituras, desde o Gênesis até os Evangelhos, passando pelos Salmos, com cântico. Tudo isso estrutura uma história da salvação. Então, a liturgia da igreja, ela conserva os textos do Antigo Testamento nas leituras dominicais, nos salmos, nos cantos. O missal romano integra os salmos como propostas oracionais da palavra. As festas do ciclo pascal se enraizam na Páscoa judaica. Moralmente, nós podemos dizer que a nossa vivência moral está em cima dos 10 mandamentos, que continuam válidos como expressão da lei natural. Nós temos isso, vamos tratar isso futuramente nos cânones 1962, 1965, 64, falando sobre a sabedoria dos provérbios. Aquilo que está no Eclesiastes e outros livros sapienciais são expressões da vida moral, chamamentos a novas tomadas de atitude. Em conclusão, podemos dizer que estes números 121, 122, 123 querem mostrar que o Antigo Testamento é indispensável para nós cristãos, tanto como fundamento de fé, quanto como parte ativa da vida da igreja. Contudo, é claro, temos que fazer as devidas leituras e releituras de textos, né? Diferente do povo do Antigo Testamento, em alguns momentos que não tinha uma visão de vida transitória, de vida eterna, de vida pós-mortem. Então, o livro de Jó, por exemplo, Jó dá testemunho e tudo, perde tudo, e mesmo no sofrimento ele não se afasta da confiança em Deus. Mas ao final do livro de Jó, tudo que Jó tinha perdido, né, é devolvido. Por quê? Naquele momento o povo de Israel ainda não tinha uma visão de pós-mortem. Então, dentro de uma nova leitura, nós não podemos pegar o livro de Jó e outros livros ali e fazer uma teologia da retribuição em vida, uma teologia da prosperidade em cima disso, porque está ultrapassado. O nosso quinhão de salvação é a vida eterna, e que trabalhamos
vivemos, lutamos a cada dia nas nossas alegrias e tristezas, com sangue, suor e lágrimas, não para que tenhamos sucesso nesta vida e tenhamos riqueza e fortuna. Claro, isso nós vamos conquistar com os dons que Deus nos deu, mas entender que não é esse propriamente o caminho da salvação que os textos nos apresentam, por mais que na teologia do Antigo Testamento isso seja uma marca de bênção, né? Então, por outro, nada há que nos faça rejeitar o Antigo Testamento. Ou seja, negar o Antigo Testamento é não querer entender como é que Deus na história se manifestou até como preparação para o Cristo, para a vinda. Porque o Antigo Testamento, ele é quem estrutura a revelação cristã. Então, gente boa, esses pontos 121, 122 descrevem, explicam, fundamentam o Antigo Testamento como fonte riquíssima de inspiração para a nossa vida, e que, à luz dos Evangelhos, à luz do Novo Testamento e à luz de Pentecostes, da ação do Espírito Santo na Igreja, nos fazem viver de uma maneira mais profunda e arraigada e contínua a certeza da presença de Deus na vida da humanidade e o desejo de Deus de salvar a todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, só é entendida olhando para o primeiro ato de criação até o último ato de salvação. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.